Olá pessoal, boa tarde! E aí, como está o início da nova semana? Vou afastar um pouquinho aqui, pra gente sair dessa claridade. Aí, melhorou. Fala Lucas, Maristela, Arnaldo, boa noite. Fala Ian, que bom ter você aí com a gente. Tava meio sumido, hein Ian? Faz tempo que eu não te vejo por aqui, cara. Frio versus calor, é isso aí. Aqui tá cedinho, frio, aí esquenta, e aí no final do dia, início da noite, como nós estamos agora, esfria de novo, começa a esfriar de novo. É isso aí, é frio versus calor. Quem mais tá por aí? Fabiana, oi Fabiana. Tudo bem? Deixa eu dar uma checada aqui. Quem que entrou já que eu não vi? Ó o Serginho. Fala Serginho. Mauro. Bem-vindo Mauro. Fala Toninho. Muito bom, gente. Como foi o final de semana de vocês? Joia? Como foi o domingo do Dia das Mães? Um domingo diferente, né? Sem a gente poder... Quer dizer, nem todos, né? Acho que talvez alguns de vocês aí estavam com as mães, né? Eu não estava com a minha. Mas o nosso domingo aqui foi muito legal. Não sei se todos puderam participar do nosso encontro de ontem. Da Igreja em Casa, mas foi muito bom também. Pastor David trouxe uma mensagem pra gente sobre sentar essa mesa da misericórdia. Muito legal. Fala Oswaldo, bem-vindo. Vamos lá, convidando o pessoal para entrar aí com vocês. Olha aí, ó. Tô aqui munido de café. A música tá boa, a altura da música tá boa. Ah, que bom, Ian. Eu quero fazer um convite para vocês. Essa semana, na quarta-feira, nós vamos ter uma live no IG, ou seja, na conta aqui do Instagram da Escola de Jesus, ok? Se você me segue aí, você certamente deve de vez em quando receber alguma coisa da Escola de Jesus, né? Se você quiser procurar o IG da Escola de Jesus, a conta é @, eu vou escrever aqui para vocês verem. E aí você, se você quiser não seguir, se você ainda não segue, você pode entrar e seguir, ok? Essa semana, na quarta-feira, às 22 horas, nós vamos ter uma live na Escola de Jesus sobre sinais e maravilhas hoje. Eu vou estar falando lá sobre esse tema, sinais e maravilhas hoje. Então, se você quiser, segue a Escola de Jesus e quiser participar com a gente da live, vai ser muito legal, ok? Vai ser um tempo para a gente refletir sobre essa questão, né? Questão dos sinais e maravilhas hoje. A gente tem visto, de certa forma, aqui, né? Estudando o livro de Atos. Olá, Luziara! Chegou, bem-vinda! Quem mais chegou por aí? Maristela, não, Maristela eu já falei. Quem que é a Márcia? Oi, Márcia. Noêmia. Sônia Chiurco. Bem-vindas, bem-vindos. Oi, Valéria. Que legal você chegar aí. Muito bem-vinda. Muito bem, gente, hoje nós vamos começar a semana fechando o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E aí, tá sendo legal? Tá sendo legal seguir Atos aí? Se você tá gostando, bate uns coraçõezinhos aí, ou então coloca um joinha aí para eu saber. Nós vamos finalizar apenas o capítulo 9. Ok? Vamos ver apenas esses versículos que estão aí, ó, 32 a 43.
e eu quero ler o texto com você, ok? Como o texto é pequeno, quando o texto é muito grande, a gente vai comentando de forma geral. Quando ele é menor, eu gosto de ler todo com você, tá bom? Esse texto é um texto muito louco, muito joia, muito bacana mesmo. Oh, que legal, né? Todo mundo tá gostando aí de estudar Atos, muito bem. Então vamos lá. Aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Ali encontrou um homem paralítico que se chamava Enéas e que estava prostrado numa cama fazia 8 anos. Então Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus, o Cristo, cura a ti. Levanta-te e arruma a tua cama. E ele se levantou no mesmo instante. E viram-no todos os que moravam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Entre mentes havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e à ajuda financeira aos pobres. E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto no andar superior da casa. Como a cidade de Lida ficava próxima de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não te demores em vir até nós. Então, levantando-se Pedro, partiu com eles. Assim que chegou, levaram-no ao aposento do andar de cima da casa. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. Pedro pediu que todos deixassem o quarto. Em seguida, ajoelhou-se e orou. Dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. A seguir, ele lhe deu a mão e ajudou-a a colocar-se em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope, e foram muitos os que passaram a crer no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, hospedado na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Uau! Como eu disse, esse texto é um texto muito doido, não é mesmo? Vocês viram o que aconteceu aí? Olá, Antônia! Olá, Domingas! Bem-vindas! Cara, esse texto é um texto de explodir a nossa cabeça. Coisa maravilhosa. Veja, capítulo 9, nós estamos vendo aí a respeito da conversão de Saulo. Então nós fomos introduzidos ao fato de que Saulo, como um perseguidor da igreja, se tornou um discípulo de Jesus e um discipulador. Ele passou então a testemunhar a respeito do evangelho, e Jesus disse a Ananias, que foi o discípulo que ele mandou impor sobre Paulo as mãos para ele receber a visão de volta e ser batizado e ser cheio do Espírito Santo, que Saulo era um vaso escolhido de Deus para levar o evangelho aos gentios, aos reis, aos poderosos e também aos judeus. E Paulo, a gente vê que Paulo, então, Saulo no caso aqui ainda, né, ele não tinha trocado o nome ainda, Saulo fica um tempo lá em Damasco com os discípulos, e ele então é fortalecido. Certamente os discípulos esclarecem alguns detalhes para ele. Você precisa se lembrar que Saulo, ele era um rabino também, ok? Então ele era muito conhecedor do Antigo Testamento, e o que aconteceu foi que o Espírito Santo abriu os olhos de Paulo, não apenas os olhos físicos, mas também os olhos espirituais do apóstolo Paulo, de Saulo, e aí então ele começou a entender toda a realidade do Antigo Testamento. É muito interessante essa relação de que Saulo ficou cego no caminho, porque Jesus está fazendo aqui uma metáfora, ok? Mostrando para Saulo, na verdade, como ele era cego em relação às verdades do Evangelho e às verdades sobre Jesus contidas no Antigo Testamento, apesar dele conhecer muito o Antigo Testamento. Então, quando ele recupera a sua visão física,
é uma demonstração de como Jesus também estaria dando para ele agora a revelação para que ele pudesse realmente compreender as Escrituras, assim como Jesus abriu os olhos dos discípulos no caminho de Emaús, agora ele abre os olhos de Paulo, não apenas os olhos físicos, mas também a sua compreensão espiritual. E aí então o texto termina com Saulo partindo, né? Ele vai ficar um tempo fora e a igreja em toda a região, diz o texto, em toda a região da Judéia e de Samaria, ela vai crescendo, né? Em número, em paz. E aí nós temos essa introdução, voltando a cena para Pedro. E esse texto é um texto muito, muito legal. Por quê? Porque a gente vê mais uma vez, ok, aquilo que eu venho mostrando para vocês ao longo aqui do nosso estudo do livro de Atos, de que o Espírito Santo está nos mostrando através de Lucas que o modelo da proclamação do Evangelho do Reino que nós encontramos sendo realizado por Jesus no Evangelho, ok? Nos Evangelhos, aqui particularmente no Evangelho de Lucas, é um paradigma, ok? É o modelo para a proclamação do Evangelho do Reino feito pela igreja, que Lucas vai descrever então para a gente no livro de Atos dos Apóstolos. Então, Jesus, ele no ministério terreno dele aqui, ele sempre dependeu completamente do poder e da direção do Espírito Santo de Deus na vida dele, e o que Lucas quer nos mostrar com o livro de Atos é que a igreja depende desse mesmo poder e dessa mesma direção. E quando a igreja depende totalmente do Espírito Santo e ela segue a direção do Espírito Santo, então as manifestações da realidade do reino de Deus que foi expressa na vida de Jesus e trazida pela vida de Jesus também expressa através da vida da igreja, porque ela se mantém presente nas nossas vidas como seguidores de Jesus, ok? Então nós vamos vendo isso acontecer. Lucas quer mostrar que essa é a vida normal da igreja. Pode parecer estranho para você, pode parecer estranho para mim, para nós, ok? Porque a gente muitas vezes olha ao nosso redor e a gente não vê isso acontecendo com a intensidade que deveria acontecer. Às vezes nós não vemos isso acontecendo na nossa vida e nem ao redor da nossa vida, mas a gente precisa entender que a nossa fé não deve ser fundamentada e desenvolvida a partir da nossa experiência, ela deve ser fundamentada a partir daquilo que as Escrituras nos mostram. Talvez o fato de nós vermos poucas manifestações do reino de Deus se dando por intermédio da proclamação do Evangelho feita pela igreja nos últimos anos aí aqui no Ocidente, nos últimos 100 anos no Ocidente, talvez até um pouco mais, é porque na verdade a gente se distanciou dessa realidade que o Novo Testamento apresenta pra gente. E distanciamos por causa da nossa experiência, ok? Então, o objetivo do meu coração é procurar andar fundamentado naquilo que as Escrituras me revelam e me apresentam, mesmo que eu não experimente muitas e muitas vezes daquilo que ela está me dizendo. Eu não quero baixar as Escrituras ao padrão da minha experiência, eu quero elevar a minha experiência ao padrão daquilo que as Escrituras me mostram. Faz sentido? Eu espero que você queira isso também. Então, voltando aqui para o texto nos diz então que Pedro, depois que ele saiu, lembram-se que os apóstolos ficaram lá em Jerusalém, né? E aí depois Pedro e João, eles vão até Samaria, para ver o que estava acontecendo em Samaria, depois eles voltam, mas aí Pedro gostou dessa experiência de sair, e aqui a gente vê novamente então Pedro saindo. Diz que Pedro ele viaja por toda parte, toda a região da Judéia, e ele chega em Lida. E aí quando ele chega em Lida, ele se encontra com um seguidor, provavelmente, pelo que o texto mostra aqui, um seguidor de Jesus, Enéas, e ele era paralítico há 8 anos. Então Pedro, na autoridade do nome de Jesus, diz para Enéas que o Senhor está curando Enéas. E aí o texto nos mostra que Enéas é curado, ele passa a andar, ele se levantou, verso 34, ele se levantou no mesmo instante. E veja, o verso 35 diz algo interessante para a gente. Por causa desse sinal, ok, do reino, por causa dessa expressão da bondade de Jesus manifesta na cura de Enéas, qual é o resultado disso? Toda a cidade de Lida e de Serona se convertem. Uau! Uau! Eu vou repetir para você. Toda a cidade, ok? Veja só. Verso 35, e viram-no todos os que moravam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor.
Então o texto diz aqui que todos os moradores de Lida e Sarona não eram cidades enormes, ok? Eram cidades pequenas, eram vilas praticamente, mas o texto nos diz que todos os moradores, por causa de um sinal, Pedro proclama o evangelho do reino, ele fala a respeito de Jesus, ele fala que Jesus é o Cristo, então ele mostra a realidade de que o reino de Deus chegou e ele está presente ali, curando Enéas, e essa manifestação do sinal do reino, de que a realidade do reino de Deus chegou, quebrando as realidades da morte, do pecado, da enfermidade, da destruição e tudo mais, sinalizado na vida de Enéas, leva 2 cidades inteiras a se renderem a Jesus como Senhor de suas vidas. Uau, isso é fantástico, não é fantástico? Então, Pedro permanece ali, e aí em Jope, uma cidade maior um pouco e próxima dali de Lida e de Sarona, tem uma discípula, diz o texto. O nome dela é Tabita, que em grego significa Dorcas, ok? E a Tabita é uma discípula e como discípula ela faz aquilo que Jesus faz. Veja, o coração de Tabita é um coração cheio de compaixão e cheio de generosidade. Então o texto nos diz que ela se dedica ao ministério, ao serviço de socorrer viúvas e pessoas necessitadas de recursos materiais. E ela faz isso fazendo roupas e levantando recursos para essas pessoas que tinham necessidade, ok? Isso é muito importante no texto, por quê? Porque em seguida você vai ver que essa Tabita morre e o texto nos diz que Pedro vai lá e a ressuscita. Então você tem um sinal de milagre, de cura sendo realizado por Pedro com Enéas, e depois você tem um milagre, ok? Um sinal de milagre através da ressurreição de Dorca. Mas entre essas 2 ações, vamos colocar assim, sobrenaturais, você tem no miolo, você tem no meio as ações de Tabita, as ações de Dorcas. Dorcas não é alguém que se move com sinais e maravilhas, ela não é alguém que tem como o ministério dela ou a evidência ou a manifestação forte no ministério dela, a cura ou qualquer coisa do tipo, mas ela demonstra da mesma maneira o coração de Jesus, através da compaixão e através da generosidade, ok? E é muito importante a gente entender isso, a gente perceber isso no texto, porque a gente não pode pensar que nós estamos demonstrando o amor de Jesus e o coração de Jesus somente se houver cura sobrenatural, somente se houver ressurreição, somente se houver algum milagre extraordinário, ok? Isso é maravilhoso quando a gente faz coisas assim, quando Deus nos usa e se manifesta com situações assim, é fantástico, nós vemos isso no texto e é maravilhoso conosco, mas o texto também nos mostra que Deus se move através, vamos colocar assim, do ordinário, ok? Deus se move através de Tabita, que é uma discípula dele, usando da compaixão dela e usando da generosidade dela. Então, nós temos que juntar essas coisas, ok? Os sinais do reino de Deus, eles são naturalmente sobrenaturais. É um sinal do reino de Deus você orar para uma pessoa enferma e ela ser curada. É um sinal do reino de Deus uma pessoa morrer e na autoridade do nome de Jesus ela ser ressurreta. Mas é também um sinal do reino de Deus nós sermos generosos a ponto de abrir mão muitas e muitas vezes do nosso materialismo, do nosso apego a coisas materiais para a gente poder socorrer pessoas necessitadas. Ok? É um sinal do reino de Deus a compaixão. Então, quando nós temos compaixão das pessoas e quando nós somos generosos para com elas, socorrendo-as nas suas necessidades materiais, nós também estamos demonstrando os sinais do reino de Deus. Certo? Isso é muito importante. Então, fique com esse ensino, esse é um ensino importante. Vamos voltar para o texto. Aí, então, Pedro é chamado porque Tabita morre. Ele vai até Jope, os irmãos levam ele até Jope, e é muito interessante esse outro ponto também. Por quê? Por que os irmãos que estavam em Jope não ressuscitaram Tabita? Por que os irmãos que estavam lá, os santos, né, que estavam lá em Lida, em Sarona, não curaram Enéas? Por quê?
Essa é uma pergunta, não é? Por quê? Por que que quando Pedro chega, ele cura e os outros não tinham curado? Por que que Dorcas morre e eles mandam chamar Pedro ao invés deles ressuscitarem Dorcas? Bom, isso se deve ao fato que nós precisamos reconhecer que muitas e muitas vezes a medida da nossa fé ainda não está na estatura de nós nos movermos dessa maneira que Pedro se moveu, ok? Isso não deve ser uma desculpa para a gente, mas isso deve ser uma realidade que fique claro para nós. O fato é que entre aquelas pessoas que estavam ali, ninguém tinha uma compreensão de fé que os levasse a se mover assim, mas eles tinham a fé de entender que Pedro poderia se mover assim. Então, às vezes, isso acontece conosco também. Às vezes nós conhecemos, Deus levanta entre nós pessoas que têm uma medida, ok, da graça dele para se mover com a autoridade do reino em sinais e maravilhas de uma forma maior ou mais intensa do que aquela que a gente se move, aquela que a gente tem experiência, né? Eu acho que a boa parte de vocês aqui, se não todos, conhecem, por exemplo, Wesley, né? O Wesley, ele se move bastante nessa perspectiva do evangelismo de poder, orando por pessoas e Deus usando ele para curar pessoas e tudo mais. Eu tenho algumas experiências assim também. Isso não significa que Deus não possa usar você, mas isso significa que se você estiver diante de uma situação onde você não sente a sua medida de fé respondendo àquela realidade, você tem como alternativa olhar para o corpo de Cristo e saber que existem outras pessoas no corpo de Cristo que estão servindo e que podem ser chamadas por você para te auxiliarem a ministrar a realidade e o poder do reino. Deu para entender? Existe então os dons que o Espírito Santo de Deus nos concede, mas existe também uma medida, ok? Da ação, da manifestação desses dons, que pode variar de pessoa para pessoa, tá certo? E quando a gente acha que tudo tem que ser feito por nós, nós não dependemos do corpo de Cristo. Então, às vezes você vai estar numa situação, ou eu vou estar numa situação, onde eu percebo que eu não vou conseguir responder àquela realidade, ou eu até tento, mas eu não respondo àquela realidade, mas isso não significa que a gente não possa olhar ao redor e entender que existem outras pessoas no nosso meio que podem ser chamadas para nos auxiliar, para nos ajudar. É isso que os cristãos de Jope fazem, eles não olham simplesmente a morte de Tabita, de Dorcas, e deixam isso para lá. Eles não têm fé para eles serem os agentes, mas eles têm fé para entender que alguma coisa poderia acontecer ali se eles chamassem Pedro para ver aquela situação. E é isso que eles fazem, eles chamam Pedro, e aí Pedro chega lá, e Pedro então é recebido pela igreja em Jope, principalmente as viúvas vêm apresentar para Pedro as roupas que Dorcas fazia para ajudá-las, para socorrê-las, e aí o texto nos diz que Pedro tira todo mundo de dentro do quarto, ele se ajoelha e ele ora, então ele levanta e ele se dirige a Tabita, que estava morta. Tabita, acorde, e ela então senta na cama, e aí o texto diz que Pedro a ajuda a se levantar e entrega ela viva para a igreja, principalmente para as viúvas. Não é? Fantástico, não é? Extraordinário, mas eu quero detalhar um pouquinho essa parte com você. Essa parte ela é muito interessante, porque, veja, o Wesley costuma dizer, e eu acho que ele está certo, as pessoas mais privilegiadas de todas foram Pedro, os primeiros apóstolos, aquela primeira geração que andou com Jesus. Por que eles foram os mais privilegiados? Porque eles viveram as duas partes, não é? Eles andaram com Jesus encarnado, eles viram o Filho de Deus na forma humana, e depois Jesus morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus, e aí ele enviou o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, ok? Para estar vivendo em Pedro, em João, em Tiago, neles, assim como eles vivem em nós. Então eles foram mais privilegiados porque eles tiveram as duas partes, né? Jesus disse que era melhor ele ir para que a gente tivesse o Espírito Santo. Mas no caso deles, eles tiveram um grande privilégio, porque eles andaram e viram Jesus aqui fisicamente, e depois eles experimentaram ainda o Espírito Santo neles, como a gente experimentou. Então, Pedro é muito interessante, porque Pedro, ele carrega, né, essa dinâmica presente na vida dele.
Veja, quando Jesus esteve andando aqui, parte do ministério dele tinha a ver com ele ensinar para nós como viver a vida inseridos dentro da realidade do reino de Deus que ele nos trouxe, ok? Jesus tem uma parte do ministério dele que é intransferível, tem a ver com a entrega dele na cruz, tá certo? Tem a ver com a perspectiva da regeneração, da redenção, ok? Da salvação. Nenhum outro discípulo, nenhum outro ser humano pode fazer isso, só Jesus pôde fazer isso. Mas tem uma outra parte do ministério de Jesus que ele transferiu para nós, ok? Que ele ensinou aqueles discípulos e ele transferiu para eles e eles transferiram para outros discípulos, e isso foi sendo feito até chegar em nós, que tem a ver com essa realidade de como nós vivemos e como nós movemos e realizamos o ministério, o testemunho da realidade do reino de Deus. Então, Pedro, ele está aqui vivendo cheio do Espírito Santo de Deus, mas esse Pedro que está vivendo cheio do Espírito Santo de Deus aqui, como eu e você, devemos e podemos viver cheios do Espírito Santo de Deus agora. Ele também andou com Jesus antes de Jesus morrer e ressuscitar. E ele foi diretamente treinado por Jesus. E a maneira que Jesus o ensinou, o treinou, é a maneira que que Pedro também ensinava e treinava outras pessoas, e é a maneira que a gente precisa aprender a ensinar e treinar outras pessoas. Que é ver o que Jesus faz e então fazer aquilo que Jesus faz. Pensar como Jesus, falar como Jesus e fazer o que Jesus faz. Veja, Pedro, ele ressuscita Dorcas aqui. Mas eu quero me deter um pouquinho com você em como ele faz isso, ok? E para isso, eu gostaria que você exercesse um pouquinho a sua imaginação. Veja, o texto nos diz que Pedro entrou, ele orou. E depois, ele levantou e ressuscitou Dorcas. Então veja, ele não orou pedindo para que Deus ressuscitasse Dorcas. Ele não orou para Dorcas ser ressuscitada, ele não impôs as mãos em Dorcas e orou para ela ser ressuscitada, ele orou antes. Então diz assim, verso 40, Pedro pediu que todos deixassem o quarto, em seguida ajoelhou-se e orou. Viu? Ele ajoelhou-se e orou. Dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe. Então veja, Pedro ordena aqui, ordenou-lhe. A Deus? Não. Aqui ele não está falando com Deus, aqui ele está falando com a mulher morta. Falou com a mulher morta, dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Quando ele cura Enéas, o texto diz, Pedro lhe afirmou, Enéas, Jesus o Cristo cura a ti, levanta-te. Então ele deu uma ordem a Enéas. Por que eu estou enfatizando isso? Porque muitas pessoas têm uma dificuldade com essa perspectiva com relação à manifestação do poder e da autoridade que Jesus nos deu para fluir de nós no nome dele. Muitas pessoas acham que está errado a gente olhar para uma pessoa que está enferma, paralisada ou qualquer coisa e dar uma ordem, dizer, eu ordeno. Mas é isso que Pedro faz aqui, você viu? Ordenou-lhe, Tabita, levante. Por quê? Porque Pedro antes orou, ou seja, ele não está dando uma ordem aqui a Deus, ele não está determinando algo aqui para Deus fazer. Ele orou antes, ele sabia o que Deus ia fazer. Eu acredito que essa oração que Pedro fez antes foi uma oração onde ele queria saber de Jesus se Jesus iria ressuscitar Tabita. Então, para eu poder ilustrar o que eu estou querendo dizer, eu quero voltar lá atrás. Vamos pensar numa cena de Pedro, ok? Onde Pedro está ainda com Jesus. Isso está registrado lá em Mateus capítulo 14, depois você pode olhar lá. Mateus capítulo 14 nos diz que Jesus manda os discípulos num barco atravessar o lago de Genezaré,
o conhecido também como Mar da Galileia, e Jesus vai orar, e quando tem uma grande tempestade acontecendo, Jesus vem andando sobre as águas ao encontro deles que estavam no barco, e eles estavam desesperados porque o vento era muito forte, e o mar estava muito agitado, e o barco estava a ponto de afundar. E aí então eles veem aquele vulto andando sobre as águas e eles acham que é um fantasma. Eles vão pensar o quê? Se você estivesse lá, eu tenho certeza que você ia pensar a mesma coisa, ok? Você vê um vulto no meio daquelas ondas, de toda aquela chuva, do nevoeiro andando na sua direção, você vai pensar que é quem? Um homem? Não, eles pensaram que era um fantasma. Mas aí Jesus diz assim, não tenham medo, sou eu. E aí Pedro diz assim, se és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo andando sobre as águas. E Jesus diz para Pedro ir. E Pedro sai do barco e ele vai ao encontro de Jesus andando sobre as águas. Ok? Outro dia eu trabalho com esse texto, ele é um texto muito interessante também, mas no momento eu só quero fazer uma aplicação aqui. Por que Pedro andou sobre as águas? Porque ele disse para Jesus, mande eu ir ter contigo andando sobre as águas. E Jesus disse para ele, vem. Então Pedro foi e ele andou sobre as águas porque ele perguntou para Jesus se ele poderia ir andando até Jesus sobre as águas e Jesus disse para ele que ele poderia, que era para ele fazer isso. E Pedro tem fé, ele tem convicção de que ele podia fazer aquilo que Jesus havia dito para ele fazer. Então ele desce do barco e ele vai andando sobre as águas ao encontro de Jesus, até que ele começa a perceber o vento, o mar e tudo mais, e ele acha ilógico aquilo que ele está fazendo, e ele perde a convicção de que ele podia fazer aquilo que Jesus disse para ele, que ele podia fazer. E aí então ele afunda e Jesus vai lá e o socorre. Muito bem. Veja, eu acho que essa experiência de Pedro define toda a vida de Pedro, depois que Pedro recebe o Espírito Santo de Deus. E essa experiência de Pedro precisa definir a nossa vida também. Então Pedro chega, Dorcas está morta, e o que Pedro faz? Ele ora. Ele ora. Eu gosto de pensar que a oração de Pedro foi a seguinte, ele se ajoelhou e ele disse, Senhor, posso descer do barco? Posso descer do barco? Posso andar sobre as águas da morte? E Jesus disse para ele, vem. Veja, isso não está no texto, ok? Eu imagino que a oração dele foi essa. Eu gosto de imaginar a oração dele assim. O fato é que depois dele orar, ele levanta e aí ele não tem nenhuma sombra de dúvida, ele se dirige para Tabita e diz para ela, Tabita, acorda. E ela acorda, ela senta-se na cama. Pedro tinha andado com Jesus, ele tinha experimentado ao lado de Jesus, visto Jesus fazer coisas assim. Lembra-se quando Jesus vai na casa de Jairo, porque a filha de Jairo morre, ele é muito parecido com isso aqui, Pedro estava com ele. Veja, quando Jesus vai para a casa de Jairo, ele chega lá, tem uma multidão, Jesus bota todo mundo para fora do quarto, fica só ele, os pais da menina, Pedro, Tiago e João. Então Pedro viu, e aí Jesus diz para a menina, Talita cumi, menina, acorda. Ela senta na cama. Veja, muito parecido com isso. Então Pedro viu como Jesus fez as coisas, e ele fez exatamente como Jesus fez, mas sob a autoridade de Jesus. Então ele pergunta para Jesus, isso é algo que Jesus também ensinou para eles, porque Jesus diz em João 5,19, o filho nada faz a não ser aquilo que ele vê o pai fazer, aquilo que o pai faz, isso o filho semelhantemente o faz. Então, muitas e muitas vezes nós queremos entender sobre como a gente se move com a autoridade e poder do reino de Deus. A gente acha que nós precisamos entender uma fórmula mágica, não é? Uma fórmula para fazer as coisas acontecerem, para sinais e maravilhas acontecerem, para cura acontecer, mas não é. Veja, o segredo, se é que a gente pode chamar assim, o segredo que Jesus nos ensina é intimidade com o Pai. O filho só faz aquilo que ele vê o Pai fazer. É isso que Pedro nos ensina aqui. Ele ora, e então Jesus diz para ele que ele vai fazer, e Pedro faz aquilo que Jesus está fazendo. Então, se nós queremos nos mover com autoridade e poder no reino de Deus, e se nós queremos ver os sinais e maravilhas se manifestarem hoje, como acontecia naquela época, e é para acontecer,
não é de uma fórmula que a gente precisa, não é saber como. O que nós precisamos é crescer na nossa vida de intimidade com Deus, na nossa vida de intimidade com Jesus. Ao invés de buscarmos a mão de Deus, nós precisamos buscar a face de Deus. Precisamos buscar o seu coração. Precisamos ser cheios da compaixão de Jesus. E precisamos nos mover, então, com autoridade e poder baseado na nossa fé, naquilo que o Senhor nos dirige a realizar, naquilo que o Senhor nos dirige a fazer. Foi isso que Pedro fez aqui. Sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem. É o que Jesus nos diz. Então, Talita levanta e Pedro entrega ela viva e ele permanece ali. Isso é muito importante porque no capítulo 10 nós vamos ver que Pedro vai continuar sendo o protagonista um pouco ainda de tudo aquilo que está acontecendo nessa fase aqui do livro de Atos, ok? Então, que o Senhor enche o nosso coração de anseio por Ele, pelo coração dEle, pela face dEle. Sinais e maravilhas vão acompanhar a vida da gente se nós estivermos vivendo em intimidade com o Senhor. Um detalhe ainda que eu gostaria de destacar nesse texto. Qual é o resultado? Veja, diz o texto que a notícia da ressurreição de Dorcas correu por toda Jope. Deixa eu voltar lá no texto para eu ler como é que está escrito aqui. Isso é muito interessante também. Olha só. Este fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope. Este fato se tornou... Que fato? A ressurreição de Dorcas. Se tornou conhecida de toda a cidade de Jope. E qual foi o resultado? E foram muitos os que passaram a crer no Senhor. Esse fato tornou-se conhecido de toda a cidade de Jope. E foram muitos que passaram a crer no Senhor. Mais uma vez, sinais e maravilhas, a manifestação das realidades do reino de Deus se dão e elas servem para confirmar a proclamação do Evangelho e pessoas, vendo isso, se renderem a Jesus. Mas algo aqui bem interessante, veja, o texto nos diz que Enéas era um paralítico e ele foi curado, e 2 cidades, 2 povoados inteiros se converteram. Aqui em Jope, uma mulher é ressuscitada, e muitos, toda a cidade de Jope fica sabendo, e muitos em Jope creram no Senhor, não toda a cidade. Percebe? Então, ao mesmo tempo, é importante a gente entender que o fato de haver milagres, o fato de haver sinais e maravilhas, o fato de Deus curar alguém, ou mesmo ele ressuscitar um morto, não significa que as pessoas vão acreditar em Jesus, todas as pessoas vão acreditar em Jesus por causa disso. Quando a pessoa é dominada pela incredulidade, quando ela está cega, como Saulo estava, não é? Pelo Deus deste século, muitas e muitas vezes, sinais e maravilhas, por maiores que sejam, não vão ser suficientes para fazer com que a pessoa pare e dê crédito à mensagem do Evangelho que nós estamos pregando. Então, é importante você entender que não são os sinais e maravilhas, não são os milagres, as curas, ou a nossa generosidade, ou seja o que for, que vai fazer com que as pessoas se rendam a Jesus. Essas coisas, elas confirmam a realidade da proclamação do Evangelho. Mas a única realidade que pode fazer com que uma pessoa se renda a Jesus é a ação do Espírito Santo de Deus na vida daquela pessoa, e aquela pessoa se arrepender e se render ao que o Espírito Santo está ministrando ao coração dela. Veja, nessa última semana eu vi algumas colocações sendo feitas assim por algumas pessoas, infelizmente por cristãos, né? Dizendo assim, por causa da pandemia, por causa de todas essas situações que estão acontecendo, dizendo assim, onde é que estão
cristãos, os crentes, os pregadores, que ficam dizendo e acreditando que Deus faz milagres hoje, que Deus cura hoje ainda, onde eles estão? Por que eles não estão curando todas as pessoas? Veja, isso é triste, isso é ridículo. É a mesma coisa de você querer dizer para Jesus, Satanás dizer para Jesus, se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Veja, nós não fazemos sinais e maravilhas, Deus não faz sinais e maravilhas através de nós, Deus não cura pessoas através de nós, Deus não faz milagres através de nós para provar para as pessoas que Ele faz isso hoje ainda, entende? E se você quiser ver Deus fazer coisas assim para provar para os outros que Ele faz isso hoje ainda, esquece, Ele não vai fazer. Essa não é uma proposta que vem do Espírito Santo, essa é uma proposta que vem do diabo. Quando alguém diz para mim, Ricardo, você vive falando aí que você acredita que Deus cura, que Deus faz milagres hoje, então por que você não cura fulano? Veja, isso para mim é uma proposta do diabo. Eu não oro por ninguém para ser curado, eu não faço nada por ninguém em relação a manifestações, do reino de Deus, para provar para as pessoas que eu faço isso. E nem mesmo para provar para as pessoas que Deus faz isso ainda hoje. Se eu agir assim, eu vou estar fazendo aquilo que Jesus se recusou a fazer diante de Satanás. Satanás disse, se eu sou filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então nós precisamos entender que seja a nossa generosidade, seja a nossa compaixão, seja curas, sejam milagres, sejam expulsão de demônios, seja o que for que nós venhamos realizar pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo operando através de nós, essas coisas não devem ser buscadas por nós e não devem ser feitas por nós para provarmos para as pessoas que as coisas são do jeito que a gente diz, ou que essas coisas acontecem ainda hoje, ou que Deus faz isso ainda hoje. Se a gente agir assim, nós estamos na verdade, aceitando a proposta de Satanás para Jesus lá no deserto. Só existe um motivo pelo qual a gente deve desejar ver o poder de Deus se manifestar através da vida da gente, com cura, com libertação, com generosidade, com compaixão. Esse motivo é a glória de Deus. A glória de Deus. É ver pessoas se depararem com o poder de Deus e renderem a Ele toda a honra e toda a glória por quem Ele é e por aquilo que Ele faz. E não tem nada maior que Ele tenha feito por qualquer um de nós do que ter dado Jesus para morrer numa cruz e nos resgatar do império da morte e nos trazer para o seu reino, o reino do seu Filho amado. Ok? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Ele enche o seu coração de alegria, que Ele nos dê ousadia para a gente realizar a proclamação do Evangelho do jeito que Atos dos Apóstolos nos mostra que ela deve ser realizada. Ok? Beleza? A nossa live vai ficar salva aqui. Você pode compartilhar ela aí com os seus amigos. Se você entrou depois e não conseguiu ver, você tem chance de assistir toda ela aí agora ainda, ou então esperar ir lá para o meu canal, na plataforma do Reino, ok? E assistir mais tarde lá. Quero novamente lembrar você, quarta-feira agora, 22 horas, é mais tarde, ok? Não sei quantos aí vão conseguir, mas quarta-feira, 22 horas, nós vamos ter uma live no canal da Escola de Jesus, ok? @Escola de Jesus _ ok? Underline, @Escola _ de Jesus, aquele tracinho embaixo, de Jesus, ok? Basta procurar aí nos meus posts do Instagram que você encontra, vai estar anunciado aí também. Quarta-feira, 22 horas, eu vou falar sobre sinais e maravilhas hoje, ok? Nós vamos conversar um pouco mais sobre aquilo que eu acabei de falar aqui, mas amanhã nós estamos juntos aqui de novo, ok? Nossa live aí do Eu e Você a Bíblia vai a semana toda, então eu quero convidar você a se organizar para estar conosco todo final de tarde, 18 horas, para juntos a gente continuar caminhando aí com o livro de Atos, tá bom? Beijo no teu coração, Deus abençoe você. Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir a bênção do Senhor sobre a vida de cada um daqueles que estiveram aqui participando com a gente, daqueles que ainda vão ouvir
essa live, assistir essa live numa outra oportunidade, numa outra ocasião, Senhor. Queremos nos mover em autoridade e poder para a glória do Teu nome, assim como fez Pedro, assim como o Senhor nos revelou e nos mostrou hoje através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido e querida, beijo no teu coração, uma boa noite de descanso para você e amanhã, 18 horas, a gente se encontra aqui, ok? Valeu!